Hoje nós vamos falar sobre um tema que atinge milhares de pessoas em todo o Brasil: a rescisão de contratos de multipropriedade motivados por propaganda enganosa e venda emocional. Se você investiu acreditando nas promessas desse modelo, mas depois percebeu pressão, falta de clareza ou informações distorcidas, esse vídeo é para você. Imagine a situação: você estar de férias, descansando, num clima leve. De repente, é abordado de forma simpática, recebendo um convite atraente para conhecer um empreendimento imperdível, acompanhado de um brinde, um voucher, um almoço. Parece algo inofensivo, mas para muitos consumidores esse é o início de um ciclo de pressão, manipulação emocional e decisões tomadas sem reflexão. É exatamente isso que tenho visto com frequência no meu escritório: pessoas que assinaram contratos de multipropriedade acreditando em promessas de flexibilidade, alta valorização, rentabilidade garantida ou uso facilitado, e que depois descobrem que nada disso está no contrato. Todas aquelas promessas feitas verbalmente desaparecem no momento em que você precisa exercer o seu direito. O que deveria ser a realização de um sonho, férias planejadas, um pedacinho do paraíso, acaba se tornando fonte de angústia, parcelas altas, cobranças constantes, dificuldades para usar o imóvel e a sensação de ter sido enganado. Se esse é o seu caso, respire. Você não está sozinho. E mais importante, a saída. É totalmente possível rescindir o contrato de multipropriedade e, em muitos casos, recuperar integralmente o valor investido. Neste vídeo eu vou te explicar como essas vendas acontecem, por que muitas delas configuram propaganda enganosa, quais são os seus direitos como consumidor e qual é o caminho jurídico seguro para o distrato. Você vai entender como a lei e a própria jurisprudência têm atuado para proteger quem foi induzido ao erro nesse tipo de negociação. O cenário da venda de multipropriedade, táticas e armadilhas que podem viciar sua vontade. Antes de falar sobre os seus direitos, é importante entender como funciona um ambiente típico de venda de multipropriedade e por que ele é cuidadosamente pensado para influenciar o consumidor. A venda raramente acontece num escritório tranquilo, com tempo para análise e reflexão. Pelo contrário, ela ocorre em ambientes onde a emoção fala mais alto do que a razão. E isso não acontece por acaso. O local, o clima, a abordagem e até o horário são estrategicamente planejados para conduzir o consumidor à assinatura imediata. Muitos dos clientes que chegam ao meu escritório relatam exatamente a mesma dinâmica. São abordados durante o lazer, muitas vezes em praias, hotéis ou pontos turísticos, recebem convites que parecem inofensivos e, quando percebem, já estão dentro de uma sala repleta de vendedores treinados, aplausos, música alta e um clima de urgência artificial. Esse tipo de ambiente é projetado para desgastar emocionalmente. As reuniões se estendem por horas, o consumidor está cansado, com fome, preocupado com o horário, e tudo isso reduz sua capacidade de análise crítica. Ao mesmo tempo, os vendedores utilizam técnicas avançadas de persuasão, gatilhos mentais e até estratégicas de pressão psicológica para criar a sensação de oportunidade única, algo que precisa ser decidido ali, na hora. Outro ponto importante é que a apresentação costuma destacar apenas benefícios: férias, rentabilidade, garantias, flexibilidade, alta valorização, mas os riscos, as taxas de manutenção, os custos ocultos e as limitações reais de uso quase nunca são explicadas de forma clara. O consumidor é levado a tomar uma decisão emocional baseada em promessas que geralmente não aparecem no contrato. No direito do consumidor, esse cenário tem um nome: vício de consentimento, ou, mais especificamente, venda emocional. A lei estabelece que um contrato só é válido quando a vontade do consumidor é livre, consciente e informada. Quando há pressão, omissão, engano ou coação psicológica, essa vontade fica viciada e o contrato pode ser anulado ou rescindido. Os tribunais brasileiros têm reconhecido cada vez mais essas práticas abusivas. A jurisprudência moderna entende que o consumidor, colocado nesse ambiente de vulnerabilidade, dificilmente consegue resistir à pressão. Por isso,
muitos julgados, vem garantindo a rescisão dos contratos e a devolução dos valores pagos. Ou seja, se a sua decisão foi tomada nesse tipo de cenário, você não só tem direitos, como tem um histórico sólido de decisões judiciais ao seu lado. As promessas que não se cumprem quando a publicidade enganosa vira realidade. Outro ponto decisivo na rescisão de contratos de multipropriedade é a diferença enorme entre aquilo que foi prometido no momento da venda e aquilo que realmente é entregue ao consumidor. E isso, infelizmente, é extremamente comum. Muita gente decide comprar acreditando em benefícios que parecem irresistíveis: alta rentabilidade, facilidade para alugar, liberdade de uso ou até possibilidade de colocar o imóvel no Airbnb. Mas quando o empreendimento fica pronto, vem a realidade e ela quase nunca corresponde ao discurso do vendedor. Um exemplo clássico é a promessa de que o proprietário vai conseguir alugar a semana por valores altos, muitas vezes acima de R$8.000, cobrindo parcelas e taxas. O problema é que, na prática, essa rentabilidade simplesmente não existe, ou porque o empreendimento não tem demanda suficiente, ou porque as regras internas impedem ou dificultam a locação independente. E é exatamente isso que muitos consumidores percebem depois. Aquilo que foi vendido como simples e lucrativo se transforma em um processo burocrático, limitado e frequentemente inviável. A promessa de uso em plataformas como Airbnb, por exemplo, quase sempre esbarra em restrições contratuais. O famoso pool de locação, apresentado como solução para gerar renda automática, muitas vezes não funciona, é ineficiente ou sequer está ativo. E, diante disso, o proprietário perde a semana, perde dinheiro e perde a expectativa criada lá atrás. Há ainda questão da disponibilidade de datas. No momento da venda, o consumidor ouve que terá total flexibilidade, que poderá trocar semanas, agendar com facilidades, usar quando quiser, mas quando tenta exercer esse direito, descobre que as datas estão indisponíveis, que há listas de espera e que as trocas dependem de regras rígidas que jamais foram explicadas. Toda essa situação tem um nome no Código de Defesa do Consumidor: publicidade enganosa. A lei determina que todas as informações devem ser claras, verdadeiras e completas. Quando o fornecedor cria expectativas irreais, omite riscos ou promete benefícios que não existem, ele viola o dever de informação. Nesse cenário, o contrato pode ser rescindido por culpa exclusiva da empresa. E havendo publicidade enganosa ou descumprimento das informações prestadas, o consumidor tem direito de receber de volta tudo o que pagou, com correção monetária, juros e, dependendo do caso, indenização por danos morais. Ou seja, quando o que foi prometido não se concretiza, o consumidor não precisa aceitar o prejuízo. A própria legislação reconhece que esse tipo de prática é abusiva e autoriza a rescisão com restituição integral dos valores pagos. Seus direitos, a lei e a jurisprudência a favor do consumidor. Diante de vendas agressivas, promessas irreais e informações omitidas, muitos consumidores sentem que não tem saída, mas a legislação brasileira, especialmente o Código de Defesa do Consumidor, é muito claro: o comprador não precisa aceitar o prejuízo. O CDC como escudo legal do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é a base de toda a proteção nesse tipo de contrato. Ele garante direito à informação completa e adequada. O fornecedor deve apresentar todas as condições do produto ou serviço de forma clara. Se omite, distorce ou oculta dados, viola a lei. Proteção contra publicidade enganosa. Promessas que não se cumprem, como rentabilidade garantida, uso irrestrito do imóvel ou facilidades que não existem, configura publicidade enganosa. Nulidade de cláusulas abusivas. Qualquer cláusula que coloque o consumidor em desvantagem exagerada ou restrinja direitos essenciais é nula. Responsabilidade objetiva da empresa. A empresa responde pelos danos causados, mesmo que alegue não ter tido culpa. Se informou errado, se omitiu ou gerou expectativa falsa, ela é responsável. Desistência por iniciativa do comprador, sem culpa da empresa. Agora, um ponto importante: existe uma grande diferença entre desistir porque a empresa agiu
de forma abusiva e desistir porque o comprador simplesmente mudou de ideia. Quando não há culpa da incorporadora, ou seja, quando não houve propaganda enganosa, quando não houve venda emocional, omissões ou promessas falsas, aplica-se a chamada desistência voluntária. Nesses casos, a construtora pode reter até 25% do valor pago, e aqui é fundamental deixar claro, esse percentual de até 25% só é aceito pela justiça quando não existe nenhuma falha da empresa. É apenas nos casos em que o próprio comprador desistiu por vontade própria. Reter a comissão de corretagem desde que esteja destacada de forma clara no contrato. Cobrar taxa de fruição, mas somente se o imóvel já estiver sido entregue e o comprador estiver usufruindo dele. Antes da entrega das chaves é ilegal. Cobrar condomínio e IPTU somente após a entrega do imóvel. Qualquer cobrança antes disso é indevida. Depois dessas retenções legais, o restante deve ser devolvido em parcela única com correção monetária. A devolução parcelada é considerada abusiva pelo STJ. Só para reforçar, quando a empresa tem culpa, a lógica é outra. Se houve pressão, venda emocional, promessa falsa, omissão de informações, falha no dever de informar ou publicidade enganosa, então não estamos falando de desistência simples. Nesse cenário, quem deu causa ao problema foi a empresa e o consumidor tem direito a rescisão contratual com devolução integral dos valores pagos, correção e juros, possibilidade de indenização por danos morais, reconhecimento judicial da prática abusiva. A jurisprudência brasileira tem sido extremamente firme nesses casos, garantindo ao consumidor o direito de encerrar o contrato sem prejuízo. A súmula 543 do STJ, a chave da restituição integral. A súmula 543 do STJ é um dos entendimentos mais importantes para quem busca rescindir um contrato de multipropriedade. Ela define exatamente como deve funcionar a devolução dos valores pagos. A súmula estabelece que, nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a restituição deve ser imediata e funciona assim. Se a culpa pela rescisão é da empresa, a devolução é integral. Se a culpa é do comprador, a devolução é parcial. Então, vamos simplificar. Quando há venda emocional, promessa enganosa, omissão de informações ou qualquer falha da incorporadora, quem deu causa à rescisão foi a empresa. E, nesse cenário, o consumidor tem direito a receber 100% do que pagou corrigido e de forma imediata. Agora, quando o comprador desiste por vontade própria, sem propaganda enganosa, sem pressão e sem erro da empresa, aí sim a devolução pode ser parcial, com retenções geralmente entre 10% e 25%, mas ainda assim deve ser devolvida em parcela única. Nos casos de multipropriedade, como a maioria das vendas ocorre com forte pressão emocional e promessas que não se confirmam, a súmula costuma trabalhar a favor do consumidor, garantindo a restituição total dos valores. Conclusão: recupere seu investimento e sua tranquilidade. Para muita gente, a multipropriedade começou como um sonho, mas acabou se tornando um ciclo de frustração, dívidas e promessas que nunca se concretizaram. Mas a verdade é que você não está sozinho. E, principalmente, não está desamparado. A legislação brasileira e a jurisprudência dos tribunais têm evoluído rapidamente para combater as práticas abusivas desse mercado. Hoje, o consumidor que foi enganado, pressionado ou mal informado tem meios reais e seguros para rescindir o contrato e recuperar o que investiu. Se você passou por venda emocional, publicidade enganosa, promessas de rentabilidade que nunca existiram ou qualquer tipo de descumprimento contratual, saiba que existem caminhos jurídicos totalmente válidos para proteger seus direitos. Você não precisa conviver com esse desgaste. E se estiver enfrentando dificuldades com seu contrato de multipropriedade, busque orientação. A análise correta do caso e a estratégia adequada fazem toda a diferença. Aqui no escritório, estamos preparados para entender sua situação, identificar a falha da empresa e conduzir todo o processo com segurança e técnica. A justiça tem caminhado ao lado do consumidor e a sua história também pode ter um final justo. Obrigado por me acompanhar até aqui. Se esse conteúdo te ajudou, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso me incentiva a continuar produzindo vídeos que realmente fazem a diferença na vida de quem precisa de orientação jurídica. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.